Sim, então vamos continuar aí. Então nós vimos aqui, né, que o Senhor Jesus nasceu de uma mulher, né? Nasceu uma criança, ele nasceu um ser humano, né? Nasceu de uma mulher por obra do Espírito Santo, não é isso? O Espírito Santo, que é um espírito, nós não sabemos o que é o espírito, nós sabemos o que ele não é, né? Não é isso? Mas o que ele é exatamente, nós não sabemos e sabemos, né? Porque alguns versículos nas Escrituras nos dão exatamente o entendimento que nós devemos ter, por enquanto, devido a que as revelações não foram todas feitas acerca, né, da essência de Deus, da essência da divindade, da essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos, né, que o Espírito Santo ele não é uma pessoa, né? Nós sabemos disso. Ele não é uma pessoa. Porque veja bem, ó, se nós somos as criaturas, né, feitos à semelhança e à imagem do Criador, né? Então, pela imagem você pode conhecer um pouco da essência do Criador. Se eu sou a imagem do Criador e a semelhança, né? Eu conhecendo a minha essência, eu vou, por extensão, ter uma ideia, não exatamente, né, mas eu vou ter uma ideia do que é a essência do Criador. Então, qual é a minha essência? A minha essência é o quê? Eu sou, né, eu tenho um corpo, né, um corpo material, não é isso? E eu tenho um espírito. Não são três coisas que tem aqui em mim, são duas coisas. Tem o meu corpo material, que é o quê? São os meus ossos, o sangue que corre nas minhas veias, né? Os nervos, a língua, né, irmão? A língua, os olhos, não é isso? A carne, né? O sangue. E estudando a essência do nosso corpo, nós sabemos que o nosso corpo, 70% ou mais, é água, né? Então a minha essência é isso aí. A minha essência, eu sou matéria, né? 70% água, e eu tenho um espírito que, conforme nós sabemos, é a lâmpada de Deus em nós. Então, quando ele fala que criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, essa imagem, né, é nada mais, nada menos do que o nosso corpo material. Só que o corpo de Deus não é material, né, é espiritual, né? É outra dimensão, né, digamos assim, né? E o nosso espírito, né, faz parte do Espírito de Deus. Ele nos deu do seu espírito, né? Só que o nosso espírito tem limitações, né? Ele não deu exatamente, né, digamos assim, as qualidades e os poderes que o espírito dele tem, né, para nós. Mas ele prometeu dar, né? Quando ele prometeu ressuscitar a igreja e dar a ela o corpo espiritual, né? Esse corpo espiritual, né, ele vai ser o quê? Conforme está previsto, né? Está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, corpo espiritual, né? Que vai ser um corpo vivificante, um espírito vivificante, não é isso? Que será como o Espírito de Jesus Cristo. Bom, então nós estamos aqui, né, fazendo uma comparação para falarmos um pouco do Senhor Jesus. Então a mesma coisa acontece com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem a sua natureza humana, né? Só que o corpo dele não é exatamente igual ao meu, porque o meu corpo ele tem as limitações do pecado, da transgressão, né? O corpo do Senhor Jesus não tinha isso, né? Quando ele nasceu como criatura humana. Então o corpo dele era um corpo santo, né? Certo? Porque foi gerado
embora tenha sido gerado em uma mulher, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, essa essência do Senhor Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ela é falada em vários locais, né? Certo? E as religiões ensinam o quê? O que as religiões ensinam sobre a essência do Deus de Israel? Ela ensina que são três pessoas distintas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente não vê isso no ensinamento dos apóstolos, nunca ensinaram isso, né? Certo? Porque as visões, quando a gente vê as visões dos profetas que viram, né, o trono de Deus, Isaías viu, Ezequiel viu, né? João, por último, né, viu o Daniel, né? Daniel também viu. O apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele relata, né, a sua visão do trono, ele não vê três pessoas distintas lá não, né? Basta a gente ler aqui o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, que nós vamos ver, né, que esse trinitário, essa trindade, é uma criação, né, do evangelho pervertido, que comprou essas ideias do espiritismo, do zoroastrismo, né, dos Vedas, né, as religiões lá do Oriente, né, que todas elas acreditam nessa tal de trindade, né? Por quê? Porque são corruptelas, né? São corrupções do entendimento, né? Que foram gerados aonde? Lá na Torre de Babel, né? Que antes da Torre de Babel todo mundo conhecia o Deus Todo-Poderoso, né? Não é isso? Aí o que aconteceu? A Torre de Babel, né, foi destruída, Deus confundiu a língua das pessoas. Isso aí tem um mistério aí, né? Tem um mistério aí, porque na verdade não foi só a linguagem, né, que Deus confundiu. Na verdade ele confundiu todo o entendimento das pessoas, né? Ou seja, ele fez com que as pessoas se esquecessem desse Deus criador de todas as coisas e fosse procurar, né, pelos deuses que eles encontrassem pelo caminho. E eles encontraram, né? Tanto isso é verdade que tem religiões, religiões e mais religiões ainda. E quando o cristianismo pervertido se encontrou com essas religiões, esse cristianismo pervertido começou a absorver os ensinamentos deles. E um desses ensinamentos é exatamente a Trindade, né? Por isso é que João, né? Por isso é que tem uma revelação aqui para João, aqui em Apocalipse 4 e 5, mostrando que essa trindade ela não tem respaldo nas Escrituras, né? Porque conforme a gente viu aí, né, a nossa essência, ela é matéria e é espírito, né? E nós, como nós somos semelhantes à imagem do Criador, então o Criador também ele tem, né, na sua essência o Espírito Santo e o seu corpo espiritual, né? Não é isso? Olha aqui, ó, aqui no capítulo 4, né? O João diz o quê? Depois dessas coisas eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Então fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então ele viu um assentado ali no trono, né? E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Muito bem. Aí no versículo 4, ao redor do trono há 24 tronos. No versículo 5, do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Então presta atenção, ó.
ele viu um trono e viu um assentado. Ele viu uma pessoa lá assentada. Viu alguém assentado, né? E no trono, ele viu que diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, né? Então ele viu uma pessoa e viu o Espírito de Deus, viu os Espíritos, né? Bom, se são 7 Espíritos, se são pessoas, se o Espírito é uma pessoa ou são pessoas, então na verdade são 7, né? São 7 pessoas, né? Devia ser assim. Então, peraí, então em Deus tem o quê? Tem o Pai, o Filho, 7 Espíritos no Pai, e agora mesmo a gente vai ver que tem 7 chifres no Filho, 7 com 7, 14, mas 16 pessoas. É a lógica, digamos assim, uma lógica matemática, sei lá o quê, né? Uma lógica aí, né? 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vamos parar por aqui e daqui a pouco eu volto de novo para a gente continuar.